A gente prometeu que ia trazer alguns casos e que a gente ia discutir. A gente não resistiu durante a apresentação e contamos alguns casos a vocês. Mas a gente elegeu alguns para a gente trazer, para vocês conhecerem e para a gente contar como foi como nós procedemos, como foi o atendimento todinho, completo. Vai trazer para vocês e a gente discutir. Mas nós trouxemos 2 dessas mulheres para falar para vocês, para que elas próprias contem a vocês o que se passou na vida delas. Na minha cabeça, já estava decidido. Ia dar para qualquer pessoa na rua. Ou ia jogar em qualquer lugar. Numa lata de lixo. Meu nome é Joana. Tenho 39 anos. Sou a segunda filha de 3. Minha mãe nos deixou quando éramos ainda pequenas. Não sei nada dela. Meu pai conseguiu uma nova companheira e eu fui criada por ela. Mas meu pai e ela morreram cedo. E eu fiquei com minha família até os 15 anos. Depois eu decidi deixar minha família e fui trabalhar na casa dos outros. Aluguei um quartinho e me virei. Saí da minha cidade do interior e fui para Recife. Tenho um filho que hoje tem 17 anos. Ele é filho de um companheiro que eu tive por 4 anos. Mas ele batia em mim, batia muito, e eu resolvi me separar. Passei um tempo sozinha, mas depois resolvi casar novamente. Engravidei de novo, tive 2 filhos gêmeos. Mas ele também me batia. E eu deixei. Hoje sou solteira, moro com minha sobrinha e meus filhos. Estou grávida. E essa gravidez é fruto de uma violência que eu sofri. Fui à polícia, foi terrível. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Fiquei 2 dias internada de tanto que sofri. A gravidez foi um terror. A gestação foi um terror. Eu pensei em abortar, mas eu não tive coragem. Chorava todos os dias. E no 5º mês, eu resolvi me suicidar. Tomei alguns comprimidos, mas não consegui. Desde então sou acompanhada por uma psicóloga. Eu não aguento ter essa criança. É muito sofrimento. Ela me lembra sempre o que aconteceu. Eu não consigo esquecer. Quando ele nasceu, eu pedi para a médica tirar aquele menino de perto de mim. Na mesma hora veio toda a cena do estupro na minha cabeça. Sei que ele é um inocente, não tem culpa de nada. Mas eu não vou nunca conseguir amar esse menino. Sempre vou lembrar da cena. Sei que essa marca não vou esquecer nunca. Mas tenho que continuar. Esse menino é fruto de uma violência. Minha patroa tentou me convencer a ficar com ele. Ela disse que me ajudaria, mas eu disse, não é problema financeiro. Eu tenho minha casa, eu tenho minha renda, mas eu não consigo. Eu não quero ficar. Eu vou entregar essa criança. A pessoa que eu mais amo nessa vida é esse bebê. Eu fui muito egoísta, só pensei em mim. Agora eu não consigo parar de pensar nele. Tenho 21 anos. Sou a primeira filha de uma família do interior. Fui criada pelos meus avós, eu e meu irmão. Meu avô quis muito que eu estudasse, me mandou para Recife com meu irmão. Comprou uma casa e nos sustenta. Estou no último ano de fisioterapia. Meu irmão faz direito. Eu fui para uma festa no interior e saí algumas vezes com um rapaz. Usei apenas camisinha. Devia ter tomado a pílula do dia seguinte, mas a gente não pensa nessas horas. Estou grávida. Estou escondendo da minha família. Quando eu vou para a casa dos meus avós, eu durmo de lado e aperto a barriga. Eu sou gordinha mesmo e eles nem percebem. Não contei para ninguém, nem para minhas amigas.
Se alguém souber, eles vão dizer que é para eu voltar para casa e vou abandonar os estudos. O que vai ser de mim? Meu futuro. Eu não posso pensar nisso. Mas não quero deixar ele na rua, deixar por aí. Queria fazer o melhor para ele. Mas eu não posso ficar com ele. O que eu vou fazer? Meu irmão viajou. Eu estou sentindo dores de parto. Eu vi na internet como pode fazer. Eu sou fisioterapeuta quase formada. Eu mesmo vou fazer esse parto. E eu fiz na minha casa o parto sozinha. Ficou tudo sujo. Comprei uma madeira e dei de comer para meu filho. Mas eu tinha que entregá-la. Meu irmão ia voltar na segunda-feira. Fiquei o sábado e o domingo com a criança. E na segunda de manhã, eu decidi, eu tenho que ir ao tribunal. Conheci uma legal pela internet e fui lá. Cheguei com um bebê, envolto em uma camiseta e disse, vim entregar a minha criança. Eu chorava e segurava, ele estava quietinho, parecia um anjinho. E eu disse para a equipe, eu quero entregar. Eu preciso estudar, o que vai ser da minha vida se eu não estudar? Minha família não vai entender, não vai me apoiar. Vai me criticar. E elas me ouviram, conversaram comigo e me encaminharam para a médica para ver meu estado de saúde. Acolheram minha criança. Ela também foi para o hospital e foi tratada e ficou internada por um tempo. E disseram que eu poderia voltar na outra semana para continuar conversando com elas. Quando eu voltei, eu disse para elas, eu vou contar para meu irmão, ver se ele me ajuda. E eu contei. E meu irmão disse que ia comigo para o interior contar para os meus avós. E eu fui lá e contei. E, para surpresa minha, eles disseram que eu ia ficar com a criança, que eles iam me ajudar, que eu não ia parar de estudar coisíssima nenhuma. Eu ia continuar os estudos. E eu pude ficar com a minha criança. A pessoa que eu mais amo nessa vida é esse bebê. Eu fui muito egoísta, só pensei em mim. Agora não consigo parar de pensar nele. Eu não sei como é que é para vocês ouvir a mulher falando e a gente tenta falar meio confuso mesmo, como é a história. Eu já, algumas vezes, já ensinei, alguns casos, já contei. Todas as vezes eu fico assim. Porque todas as vezes eu revivo, né? Eu tento voltar para elas. E por mais que a gente relate as histórias, a gente conte para vocês, nunca é como a gente ouvi-las, né? E vocês viram, a gente escolheu uma de entrega e uma de não entrega, já para vocês saberem, assim, que acontece as duas. E, assim, essas duas, para a gente, são muito emblemáticas, né? Para mim, especificamente, a menina que é universitária e tal, é muito porque ela chega com a criança nos braços. Né? E quando ela chega com a criança envolta numa camiseta, que eu pensei, como Ana trabalha na maternidade, eu não vi que era uma camiseta, eu pensei, é alguém na maternidade que veio tirar alguma dúvida e tal. A gente não esperava que fosse, não era ela para entregar. E era a última chance dela. E ela entra na sala e vai direto para a sala de atendimento e a gente, quem é que vai? É quem? Aí entramos, eu e Ana, para atendê-la, né? E nesse atendimento específico, é esse que eu disse que a gente saía. Uma chorava, dizia, vou chorar, né? Saía, e a outra ficava. E ficávamos revezando, acompanhando a menina, porque ela não soltava a criança, ela ficava abraçada a criança todo o tempo. E a gente perguntou, você vai querer dar nome? E ela escolheu o nome ali. Nenhuma hora nós convencemos ela a ficar com a criança, mas naquele atendimento, isso foi a coisa mais incrível, ela ficou grávida 9 meses, mas ela negou por 9 meses a gravidez. Na sala, a mãe foi nascendo. A criança já tinha nascido, mas a mãe foi nascendo naquela sala, enquanto ela mesma contava para a gente, porque a gente não estava perguntando nem falando, ela estava narrando. A gente perguntou, você não falou nem para sua melhor amiga? Não. Ninguém sabia. Ela levou sozinha. E as primeiras pessoas para quem ela estava falando era para nós. Né? E ela falava e a gente ouvia, ela chorava.
ela chorava, mas ela saiu no primeiro dia sem mudar de ideia. Só colocou tudo para fora e ela foi encaminhada para... Estou levando adiante, né? A história. Pronto, que é isso. E a gente escolheu a música, né? Meu coração pulou, você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Andréa, que não é o nome dela, 21 anos, demanda espontânea, pós-parto. Afirma que a gravidez foi fruto de um encontro eventual. E a criança permaneceu com a família de origem. A cena, quando a gente marcou vários atendimentos com ela, né? Tem aí... A gente atendeu primeiro ela assim, né? Encaminhamos ela para a maternidade, para a obstetra, para constatar o estado de puérpera, que nessa hora a gente tem que manter a cabeça no lugar, porque se não é dela, né? Se a história é inventada, a gente tem que pensar isso. Então, ela foi para a maternidade, foi verificado realmente, ela tinha feito parto sozinha em casa mesmo. E a criança foi para a casa de acolhida, na casa de acolhida tem um pediatra, foi avaliada e foi internada, porque precisava, claro, né, a situação que ela estava. Então, foi acompanhada. A criança nem chegou a ficar quase acolhida, porque ela estava no hospital e no hospital ficou. Ela foi, falou para o irmão, e voltou, e viajou para o interior, e volta do interior. Ela, avó, tia, irmão, e a sala lá, pai, mãe, família inteira veio dizer que queria a criança. E se comprometeram e contaram para o pai também, né, que iam voltar para casa e iam contar para registrar também com o pai. E o medo dela da rejeição dos pais, dos avós, era tão grande, decepcionar, né? E vou agora parar meus estudos e não vou ter futuro. E ela pensava isso. E nós, profissionais, pensávamos, sei lá, a gente fica com essa criança por um ano, a gente faz alguma coisa. E não falamos isso, nem fizemos. Eu estou dizendo que passa, porque a gente via claramente que ela não via alternativas. Não é que ela não queria, ela só não conseguia ver. Viu, Ana? É porque a gente só pensa o acolhimento na hipótese definitiva de retirar a criança. E o acolhimento, o próprio Estatuto diz que ele é temporário e breve, com a finalidade de reintegração familiar, sempre. Inclusive a biológica como prioritária, porque está na própria lei. Então, nesse caso aí, se aplicava perfeitamente essa ideia que a Ana está trazendo, de que o acolhimento poderia se demorar por 3 meses, 4 meses, 6 meses, enquanto ela não encontrasse a solução dela. Mas realmente não durou muito tempo. Não foi necessário. E foi incrível porque ela queria estudar, o motivo dela era pensar que ela não tinha um futuro para ela nem para a criança se ela não continuasse estudando. Então, ela não queria decepcionar os avós. E os avós chegam e não entendem porque ela não conseguiu contar para eles. E chegam puxando a orelha dela, dizendo, você pensa que não vai estudar mais? Justamente o que ela pensava que seria punida é o que eles apoiam e diz, mas você vai cuidar da criança, viu? Nós vamos ajudar e você vai cuidar. Então, e aí a gente teve que ser... Foi muito difícil para a gente, porque a gente teve que... Pense o que é, você está no tribunal e chegar um recém-nascido nessa situação, né? E aí a gente atendeu ela, depois a ela novamente, depois a família, que quando chegou para a gente já tinha ido visitar a criança e já estavam indo para a gente dizendo que estavam decididos a ficar. E a família ficou com a criança. E ela assinou o termo de desistência e se comprometeu a registrar e comunicou para a gente que registrou e registrou. Sim, outra coisa, como não tinha DNV, que é uma outra coisa que apareceu, ela nasceu em casa, não tinha DNV, então teve que ser feito, ofício, quer falar? Foi um ofício, depois a obstetra que tinha olhado ela, e aí foi feito o registro dela. O juiz determinou, através de um mandado, né, para lavratura do registro de nascimento da criança, dizendo que ela era mãe, mas a partir de todo o estudo que já estava nos autos, o relatório e o parecer do médico que atendeu, disse que ela era uma mulher que havia parido, e toda a história fazia sentido de prova para fins de a gente expedir aquele mandado. A promotoria participou, deu visto, e aí, como não tinha ADNV, foi feita por ordem judicial. Esse é um dos casos que a gente quer discutir com vocês também. A primeira mulher, né, que foi apresentada aqui, Ana Cláudia falou, né, que ela já tinha decidido, durante toda a gravidez, né, por ter sido fruto de estupro, ela já tinha decidido que ia jogar no lixo. E aí, na hora, lá na maternidade, aí é apresentado para ela o programa Mãe Legal, e o bebê ficou internado, porque nesse estupro ela pegou sífilis. Ela não fez o tratamento, porque ela não fez pré-natal. E, quando o bebê nasceu, precisou ficar internado para tratamento de sífilis.
Quando ela chega para a gente com o relatório da maternidade, já é um outro procedimento, né, que vem com o encaminhamento da rede, e a gente faz a escuta. Ela muito, muito sofrida, mas também muito decidida de que não queria ficar com essa criança, né? Então, nesse primeiro atendimento, para esse precisou de 3 atendimentos. Nesse primeiro atendimento, a gente já dá toda uma explicação, né, junto com o curador, da questão jurídica, de que depois que fosse para adoção, não poderia voltar para ela assina todos os documentos necessários, a gente entra com a habilitação da criança para adoção, né, faz a distribuição e marca a audiência. E isso a criança está internada. Aí, acho que foi na sexta, na segunda seria a audiência. Na segunda-feira pela manhã, a psicóloga da maternidade liga que ela, sábado e domingo, foi visitar a criança na maternidade e muito angustiada. E a psicóloga lá também muito angustiada, porque disse, não, ela não está decidida dessa entrega, não. Aí faz um relatório de várias páginas para a gente do atendimento e, assim, querendo dizer, pelo amor de Deus, ela não está decidida, vocês com medo que a justiça batesse o martelo. E a gente chama, né, novamente a senhora Joana para um novo atendimento. E nesse novo atendimento ela traz para a gente os seguintes elementos, né? A vizinhança estava dizendo para ela não entregar. Os filhos, o filho de 17 anos, os outros tinham 3 anos, os gêmeos, mas 17 anos dizendo para não entregar. A patroa dela dizia, não, tu dá um jeito, e não entrega. Só que esse não era o desejo dela. Ela foi visitar porque todo mundo estava cobrando dela aquela posição do mito do amor materno. Foi uma violência, mas esquece isso. Você já está na psicóloga mesmo, né? E fica com essa criança. E aí ela ficou. Mas aí quando ela chegava para a gente, que a gente não fazia essa pressão, deixava com ela, aí ela falava de que não ia aguentar, que quando olhava para a criança, ela via toda a violência, que não tinha como levar aquela criança para casa. E aí a gente deu mais um tempo, né? Pediu ao juiz, fez um relatório dizendo que precisava mais um atendimento, mais uma intervenção. E aí a criança, chamamos para ela uma semana após. Quando ela volta, a informação que a gente tinha da maternidade é que ela tinha desistido da entrega. Aí ela senta junto comigo, o curador, novamente faz uma escuta e depois pega o termo de desistência para ela assinar. Isso estava a gente ia ter o recesso judicial de janeiro, né? Aí ela senta, quando o curador lê com ela, explica item por item, que a gente dá a caneta para ela assinar. Ela olha para a gente e faz, não vou lá. Não quero desistir, não vou levar essa criança para casa. Eu não quero nem saber do que vão dizer de mim. Era uma pressão muito forte lá fora, né? Eu não vou levar, não vai ser bom nem para mim nem para ele. Levanta e vai embora. Assim, ela diz isso, levanta e vai embora. E a gente esperou ainda alguns dias, ver se ela entrava em contato, depois a gente entrou em contato novamente com ela, 3 dias depois. Aí ligou para a maternidade, ela não estava mais aparecendo na maternidade. O bebê ainda continuava, porque teve que repetir, fez 21 dias de antibiótico essa criança. E ela não apareceu mais, e a gente entrou em contato com ela, ela disse, não, a minha intenção é a mesma. Então a senhora veio para uma segunda audiência para confirmar, e aí ela foi e confirmou a entrega, e aí ela já estava, ela conseguiu dar um baixa para a pressão social, enfrentar e dizer, não, quem vai decidir sou eu, não são vocês. Aquele cartaz que a gente fez hoje, acho que estava sendo mostrado a ela toda hora na comunidade. E aí fez a desistência e a criança foi acolhida. Essa foi, a gente trouxe como um exemplo, porque ela foi acolhida, assim, entrou dia 12 de janeiro, né? Expirou o prazo e a criança pôde ir para o cadastro. E em abril a criança foi adotada, né? Foi para uma família substituta. O processo iniciado no início de dezembro, 12 de dezembro, se eu não me engano. Nós a gente trouxe esses 2 casos, e aí a gente tem N casos para contar, só que aí a gente, né, pensou, vamos trazendo os casos na medida que as perguntas foram surgindo, porque era apresentação de casos e discussão. Então, vamos esperar as perguntas para a gente ir trazendo os casos. E os casos de vocês, né? Uhum. Algumas pessoas fizeram 2
trouxeram duas coisas perguntando para a gente. Um era como é que é a segunda vara, né? Que a gente está falando do Mãe Legal, o que é que tem na segunda vara, que equipes são essas. E a gente sabe, e é uma briga de Dr. Hélio, para que as equipes em todas as comarcas cresçam e haja equipe psicossocial. Nem psicossocial, né? Porque tem o pedagogo também, em todas as varas. Isso é uma que ele encabeça mesmo, luta por isso. E aí eu quero que o senhor fale sobre isso. E a outra coisa era a segunda vara como é, né? Nós, na segunda vara, com o que a gente trabalha? Aí já perguntaram, trabalham só com Mãe Legal? Vocês trabalham só com isso? Vocês são Mulher Maravilha? Porque, né? Ou só trabalham com... Você trabalha em 2 lugares. E Dora também vai explicar mais isso. Mas na segunda vara, o foco nosso é a convivência familiar, mas nós temos alguns núcleos, né, organizados pensando em que essa convivência familiar seja mais respeitada, mais garantida. E aí tem o NUSE, que somos nós, o Núcleo de Curadoria Especial e Proteção à Família, né, que trabalhamos com o Mãe Legal, que vocês estão conhecendo, e com mosaicos. O Mosaicos a gente trabalha com o processo de destituição, antes e depois da destituído. Como é que se processa, aí seria também outro tema para a gente conversar. Então, lá a gente trabalha com esses 2 momentos, porque todas as crianças do cadastro que depois de foi tentada a adoção, família substituta, não são adotadas, a gente volta a fazer uma tentativa de convivência familiar. A gente sempre está acompanhando todas as crianças que estão no cadastro nesse sentido, respeitando, primeiro, a possibilidade da família substituta. Isso é no NUSE. Mas nós temos o NACNA, que é o Núcleo de Apoio ao Cadastro de Adoção, que faz a habilitação das crianças e dos pretendentes, que faz o encontro de pretendentes, e tem outros projetos, que é o de famílias solidárias, para possibilitar a adoção de irmãos, de grupo de irmãos, que não seriam adotados, e aí famílias são trabalhadas para adotarem junto e manterem o vínculo daqueles irmãos, o vínculo fraterno. Então, o NACNA trabalha principalmente com esses projetos. E temos o NAEF, que é o Núcleo de Apoio e Estudo da Família. De Adoção e Estudos da Família, que trabalha com adoção consentida, né? E guarda para fins de adoção. Dentro do NACNA ainda existe outro projeto, o programa, que é o Programa Estrega Guia, que é de apadrinhamento afetivo e financeiro. Então, as crianças que não têm possibilidade de adoção, nem no Brasil, nem internacional, a gente tenta primeiro tudo isso, a gente tenta apadrinhamento afetivo. A gente abre para pessoas, não com a finalidade de adoção, mas de uma referência afetiva. Ou então, quando não tem condições de ser a referência afetiva, mas quer ajudar de alguma forma financeiramente, eles nos procuram, são avaliados e também podem ajudar. Então, a gente só faz isso, mas nós somos poucos para a necessidade, somos muito diante da realidade de outros lugares, né? Pensando na realidade de quem não tem, a gente até que é privilegiado, mas pensando na necessidade, na especificidade nossa e na dedicação que a gente tem que ter e estudar, nós somos poucos. Então, a gente vive argumentando lá, porque às vezes dizem, não precisa, vamos diminuir essa equipe. Tem que lembrar que a equipe foi diminuída, tiraram 8 profissionais nossos, 8, de uma vez só. Eu perdi 8 profissionais exatamente em 2011, começo de 2011, porque julgaram que eu tinha profissionais demais. Mas a gente tem trabalho demais. O tribunal entendeu que eu estava fazendo muita coisa, que tinha gente demais, mas a gente estava com tudo em dia. Os relatórios em 30 a 60 dias no máximo estavam prontos, as ações estavam durando todas 4 meses. A minha sala, quem entrava na minha sala não via nenhum processo, porque era chegando e estava funcionando muito bem. Aí, assim, tem alguma coisa errada. O juiz não está com a sala lotada de processo concluso, não tem nada atrasado, então está errado. É exatamente o lado perverso da coisa, ou seja, não trabalhe, acumule trabalho para você ser uma vara comum igual às outras, e aí está normal. E ficar pedindo funcionário. Quando está funcionando bem, porque tinha uma equipe realmente supimpa, muita gente estava organizando, não, o juiz não tem trabalho. Mas era porque, de fato, a gente estava, digamos assim, num fluxo bem construído e a coisa estava... chegar na minha mesa, tinha quase 5 processos, eu despachava todos os dias a audiência e estava ok. Agora a gente está conseguindo, a gente perdeu 8 profissionais, a gente está conseguindo voltar a esse nível. São 22 profissionais ao todo, entre psicólogos sociais e pedagogos na vara.
Na segunda vara, 22. Eram 30, gente. Levaram 8. 22. Isso porque a luta foi muito grande para convencer o tribunal a fazer concurso, convencer o tribunal a abrir para os pedagogos, a gente lotar todas as varas com profissionais. As cidades do interior, que tem mais de 100 mil habitantes, todas têm sua equipe interprofissional, todas as regionais. Foi uma luta. E a gente ficou em cima, e aquela pressão e encontros, e na sala da presidência, eu era coordenador da infância do Estado, na época, em 2008, 2009, e eu ia na sala da presidência praticamente todos os dias. Eu acho que ele está coordenador estadual da infância e da juventude. Eu ia todos os dias à sala da presidência, eu fazia plantão, todos os dias estava lá, de 8 horas da noite, saía de 10 horas da noite, que ele trabalhava até 1 da manhã no gabinete dele. Eu já sabia que ele ficava notívago e aproveitava a natureza dele e ia nesse horário. Fazia o relatório do que estava acontecendo, informava ao presidente. Então, eu tinha um relatório quase que diário com ele, por e-mail. Eu não tinha ainda o Zap, né? O WhatsApp, mas era por e-mail. Se tivesse, eu ia aperrear muito ele, para que ele ficasse bem municiado do que acontecia, do que era a infância. Porque sem a informação, ele não podia tomar decisões favoráveis a gente. Então, era uma luta diária para a gente montar essa equipe. E ele aí começou a dar carta branca, o pessoal da gestão de pessoas começou a confiar no nosso trabalho e começou a convocar quem já estava concursado, e gente que achava que não ia mais ser chamado começou a chamar, e apareceu dinheiro para pagar os salários, e a coisa foi ganhando um volume. Instalamos mais 2 varas novas, aliás, 3 varas novas, e hoje nós somos ao todo, no Centro Integrado da capital, nós somos 8 varas. Então, são 2 varas de crimes contra a criança, 2 varas de proteção, onde está a minha segunda vara, né? 2 varas do infracional 6, 1 vara regional 7 e 1 vara que é chamada Justiça Sem Demora, que faz o atendimento imediato do adolescente infrator para a audiência de apresentação no prazo de 48 horas da sua apreensão. Então, são 8 varas. Ao todo, cada vara tem 2 juízes, 2 promotores. A Recife tem 1,5 milhão de habitantes. Recife tem 1,5 milhão de habitantes com 8 varas da infância. São 7, mas essa Justiça Sem Demora a gente conta como uma vara, são 8. Aí você vai para as regiões, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, as cidades maiores, Cabo do Santo Agostinho, Olinda, todas são varas especializadas, todas com equipes interprofissionais. Então a gente conseguiu, em 2008 e 2009, chamar mais profissionais do que foi chamado em toda a história do judiciário. Foi um período que veio muita gente, que a Ana Cláudia chegou, que a Ana Cláudia também chegou, que a gente chamou muita gente. Eu ficava realmente, literalmente enchendo o saco ali, num trabalho diário, de insistência, de mandar ofício, de ir na gestão de pessoas, na presidência, marcando presença e mostrando o trabalho. Isso era um trabalho em conjunto, tinha o doutor Humberto, o doutor Luiz Carlos, que já era desembargador. Então, era uma força-tarefa da infância e da juventude. Claro que hoje, para a gente funcionar bem, a gente tem um andar inteiro, né, que é o segundo andar, funciona só com as equipes interprofissionais. O último andar é a secretaria, uma sala para o advogado, uma sala de atendimento, 2 gabinetes com 2 salas de audiência, que são os 2 juízes, o titular que sou eu e o substituto, o doutor Teodomiro, e a sala de espera, que está sempre lotada, muita gente. Então, às vezes, a sala de audiência funciona a audiência ao mesmo tempo. E a equipe trabalhando, fazendo a recepção no andar abaixo, com os atendimentos. São 4 programas básicos, como a Ana Cláudia já resumiu para vocês. Claro que se a gente tivesse mais profissionais, daria para a gente avançar um pouco mais, né? Gostaria de ter. Eu vivo pedindo profissionais, mas já recebi tanto não, porque acho que eu tive assim, a fase de ouro, né? Que eu tinha poder, que eu era o coordenador estadual, então eu tinha acesso à presidência, estava ligado à gestão de pessoas, tinha um alinhamento de forças, então isso aconteceu. De lá para cá as coisas estão paradas, assim, mas os profissionais estão lá, chegaram e ficaram, foi uma construção que não se destrói mais. Tem os programas, a sala de escuta especial de crianças vitimizadas por violência sexual, tem os núcleos que foram criados, tem os programas, isso aí ninguém vai ter a coragem de chegar e dizer, destrói, acaba com isso. Na conversa ontem, o senhor disse
que tudo acontece no mesmo prédio, que tem lá a polícia. Isso. Tá lá. A doutora Inês está pedindo para eu falar sobre o centro. O Centro Integrado da Criança e do Adolescente é um espaço grande que funciona no centro da cidade, no bairro da Boa Vista, Rua Fernandes Vieira, 405. Esse espaço existe no Recife, conhecido como Espaço da Infância, desde o início do século passado. Era inicialmente um único prédio onde funcionava uma vara única da infância. E no terreno, que é o mesmo terreno, mas no prédio atrás, funcionava uma área de internação de infratores e uma área de acolhidos, de acolhimento do Estado. Só tinha isso aí. Era um antigo trabalho ligado à pastoral da terra, era aquele abrigo tradicional do assistencialismo, né? E o juiz único, e sempre foi esse espaço. As coisas foram andando. Na década de 30, esse juiz, Rodolfo Aureliano, que é o que dá o nome ao fórum hoje central, era o juiz da infância que conseguiu, com o interventor do Estado, fundar o curso de serviço social. O curso de serviço social em Recife foi fundado dentro do juizado, tem uma foto, ele com o interventor e a primeira turma das assistências sociais que assistiam a aula nas salas do juizado. Então já havia uma interação muito grande da justiça com essa questão da interdisciplinariedade. Quando o campus é inaugurado lá no campus universitário, essa sala vai para o campus e o curso de serviço social está lá até hoje. Mas tem esse registro histórico de que nasceu nas relações com o judiciário. A vara ficou até a década de 90, em 92 foi criada uma segunda vara. Foi quando surge o Estatuto, em 90, e é criada uma segunda vara e passa a funcionar no mesmo prédio. Essa segunda vara também continuava lá, o local de acolhimento lá atrás, de crianças e de internação dos adolescentes infratores, cumprindo as medidas em meio fechado. E muitas rebeliões. Eu lembro que eu era estudante, tinha 15, 16 anos, e eu estudava no colégio, na frente do juizado. Eu fazia o ensino médio, nunca pensei que ia ser juiz lá. E muitas vezes a gente ia passando do colégio e estava tendo rebelião, me jogando pau e pedra. E a gente passava e parava e olhava e a polícia e começava a bater. Eu tenho uma memória de adolescência minha de passar na frente desse juizado. Não sabia nunca que eu ia terminar ali, internado ali também. Até hoje eu consigo sair. E o espaço foi crescendo. Em 96 foram criadas... 98 foram criadas as duas varas de crimes contra a criança e foi retirado o cumprimento das medidas socioeducativas em meio fechado. A internação dos adolescentes infratores foi retirada e foi para um espaço próprio. E continuou só o acolhimento de crianças. Com o tempo também foi tirado o acolhimento de crianças e esse prédio foi restaurado. Foi uma restauração total que aconteceu em 2006 a 2007, 2005, 2006, 2007, 3 anos de uma construção. Quando eu assumo, em 2008, a construção estava pronta, aí cabia a mim fazer a inauguração da sala física. Mas vinha o trabalho, que era instalar as varas, treinar equipes, treinar os juízes, chamar o Ministério Público. Isso foi o trabalho feito em 2008 e 2009. Todas as varas estão no mesmo prédio? Todas no mesmo prédio, interligado, inclusive, com o mesmo sistema de telefone, e os funcionários se encontram, o auditório é um só, o estacionamento é único, a porta de entrada e saída é única, é um espaço único, onde funciona as 8 varas, o prédio do Ministério Público foi construído com dinheiro do Ministério Público, a Defensoria Pública que foi construída com dinheiro do Judiciário, e a gente cedeu a parte térrea, a delegacia da criança, que é a DPCA, a Delegacia de Polícia da Criança e Adolescente, funciona lá no espaço, uma internação provisória de adolescentes que, quando são apresentados, ficam internados ali dentro daquele espaço para ser apresentada ao juiz. A Coordenadoria da Infância e da Juventude com toda a sua equipe. Uma biblioteca da infância e da juventude. A SEJA também fica lá agora, voltou para lá. Uma lanchonete e o espaço que é chamado de arquivo digital. Então tem todo um espaço grande, foi criada uma área que foi construída com toda a tecnologia, todos os processos de adoção e seus anexos do Estado de Pernambuco foram todos digitalizados, página a página, passando o pincelzinho, passando aquela luzinha, pessoal de máscara, de luva, tudo digitalizado, tudo está no sistema chamado Sei Quem Sou, é o nome do nosso sistema. Hoje eu entro no sistema, tenho a minha senha, coloco o nome do adolescente, eu tenho o processo inteiro, fotografado da primeira página à última. Todos os documentos. Aconteceu o caso de um rapaz que está nos Estados Unidos, hoje ele é um cantor de rapper, estava num concurso, no talk show, como é que chama? BBB da vida, The Voice da vida. Era um reality lá nos Estados Unidos. E o rapaz, quando foi cantar,
na entrevista, ele disse, não, eu canto para minha mãe me ouvir. A minha mãe biológica mora no Brasil, eu fui adotado, moro nos Estados Unidos, e eu canto para que a minha mãe escute a minha voz. Aí sensibilizou todo mundo, aquela coisa bem americana, né? Um chororô. E aí saiu na mídia, e a imprensa brasileira correu atrás. Lá no Recife, um jornalista foi atrás conversar comigo. Olha, ele é daqui, ele disse que foi adotado daqui, a gente quer os dados, porque ele disse que canta para a mãe dele ouvir. Aí eu disse, olha, só ele pode pedir isso, né? O jornalista não pode. Aí ele mandou dados para esse jornalista, entrou em contato com o programa dos Estados Unidos, mandou os dados, esse jornalista foi atrás da família e encontrou a mãe. Achou a mãe. O jornalista, com os dados que ele mandou, ele mandou para mim os dados, por e-mail, ele pedindo os dados, eu entrei no sistema, colhi os dados, né? E só estão aqui, nos dados são esses. Aí eu não fui para os dados da adoção, porque o jornalista já sabia a história, porque ele contou. Quem me adotou, meu pai hoje é fulano e fulano, e minha mãe se chama tal. Então, eram os nomes que ele deu ao jornalista. O jornalista já tinha como ir atrás. Eu só fiz confirmar que aqueles dados da adoção, realmente o menino foi adotado, como o menino dizia, era verdade, e que tinha mãe. E que o endereço da mãe era esse. O jornalista foi atrás e achou essa mãe. A mãe veio falar comigo. Aí eu dei imprimi e dei para ela as informações do processo, não da adoção, do processo de respeito a ela, destituição do poder familiar. Era uma história trágica, né, sabe, que passa por tudo que a gente começou aqui hoje, que ela tinha, inclusive ela tinha dito que não queria fazer a entrega da criança, que ela não tinha condição de criar, adolescente, grávida, e fazia a entrega porque não tinha condição, mas amava o filho. Todo o depoimento dela, de 25 anos atrás, estava tudo lá digitalizado, uma emoção para ler. E esse rapaz só faltou chorar quando recebeu esse material. E a mãe veio até a audiência, a gente ouviu a mãe, confirmou tudo, e tudo porque estava digitalizado, foi num toque, eu imprimi tudo em um DVDzinho e mandei, inclusive, para ele por e-mail. Ele mandou o e-mail dele, eu digitalizei e mandei o e-mail. Toda a informação. E foi muito bonito porque ele veio ao Recife, e a imprensa fez aquela cobertura, aquele negócio todo. Ele se chamava David Corey. Vocês podem entrar, David Corey, C-O-R-E-Y. Entra lá que vai estar a história toda lá do Recife, minha fotografia, eu falando, na audiência, promotor. É uma fama internacional, estava tudo lá, a fofoca estava toda lá. Aí ele se intitulava David Corey, que era o nome artístico dele, porque a mãe era Correia. O nome dela não sei o que era Correia. Aí ele transformou o Correia biológico em Corey. E era o nome artístico dele que ele se apresentou no programa. Então, uma história cheia de simbologias, de representações, de sentimento, envolvendo o judiciário, envolvendo esse sistema nosso, que é o sistema digital, que funciona lá dentro do SICA. Então, todos estão, porque o Estatuto manda fazer isso, né? Tudo digitalizado. E tudo isso foi investimento na época. Então, teve muito investimento em dinheiro, em profissionais. A biblioteca funciona, tem uma biblioteca especializada na infância e na juventude, é uma biblioteca viva, que tem um espaço para reuniões, para seminários, para debates, lançamento de livros. Biblioteca que é muito usada pelos estagiários, pelos profissionais. E o espaço físico ele é adaptado, ele não é construído para tal. É um prédio muito antigo, é um terreno, inclusive, que não tem escritura. Foi sendo usado pelo Estado, pertence ao Estado, é do Estado, historicamente está lá como sendo do Estado há mais de 150 anos, e pertence ao Estado, é do Estado, né? E não tem escritura, e hoje, para a gente construir, é uma dificuldade para conseguir uma aprovação de um projeto na prefeitura, porque não tem escritura, aí vai só reforma, puxadinho para um lado, puxadinho para o outro. Por mim, derrubava tudo, assim, do zero, e construía prédios novos, como vocês aqui, esse prédio maravilhoso, esse espaço de vocês estão de parabéns, que a gente precisava ter um espaço assim, lá, só da infância. Então, funciona assim hoje. Então, nem sempre foi assim. E aqui, eu pensei que era da infância aqui. Eu pensei que aquele gabinete ali afora fosse de doutor Inês. Brincadeira. Mas olha, o tribunal é muito melhor lá em Pernambuco, e o espaço das varas do criminal e do civil é um prédio maravilhoso. O nosso não é assim não também. O nosso é puxadinho. É o mesmo prédio, é integrado, mas é um prédio antigo que foi puxando um, puxando o outro. Tem uma estrutura boa, razoável, mas não é digno ainda. Agora é bege. É bege. Eu consegui, eu pedi tinta, outra cor. O tribunal disse, não tem, só tem bege. Aí eu disse, mas eu preciso outra cor, porque a gente tinha feito um estudo interno, que o verde era uma cor que afastava, não sei o que lá, papapá, enfim, vamos pintar de verde. Um verde assim bonito, só tem bege.
É verdade, eu mandei 2 ofícios e vim respondendo que só tinha bege. O bege não, era ocre. Que é essa cor assim. E uma tinta que tinha um certo mau cheiro. Aí eu não tive dúvida. Peguei o meu carro, fui no Armazém Coral, comprei a tinta com o meu dinheiro, tinta verde, numa cor, agora mande o pintor. Aí mandaram o pintor, o nosso espaço é um prédio de 4 andares. O nosso é o 3º e o 4º. O terceiro, não, o nosso é porque o térreo é o 1º, 2º e 3º, né? O nosso é o 2º e o 3º, os 2 últimos. É todo verde. E o térreo embaixo e o resto é tudo bege. Então a gente fez uma mudança de cor das nossas paredes. Isso deu uma certa animação, né? Ficou todo mundo assim, mas deu uma animação. E não ia ter a tal da tinta fedorenta, porque quando começaram a pintar embaixo, os profissionais não conseguiam entrar nem sair, porque era uma tinta, olha, distrato, descuido com a gente, né? E aí eu disse, não, gente, eu vou pagar, vou puxar meu dinheiro, mas eu compro essa tinta. Aí é um desejo, é um prazer que eu preciso de ver esse resultado, né? De reproduzir esse resultado e de maternar esse resultado também. E aí a gente pintou, e agora, novamente, eu pedi a tinta ao rapaz, e ele disse, não, doutor, mas eu consigo de outra cor. Eu disse, tá bom, você vai conseguir. Rodrigo é o administrador do prédio. Aí mandou um ofício para mim, doutor, não consegui. O tribunal negou, só tem bege. Aí foi a assessora da presidência que colocou lá, indefiro o pedido do ilustre, porque a cor oficial do tribunal é bege. Aí eu disse, não mande a tinta bege, eu vou novamente pegar o dinheiro, e agora eu vou comprar várias cores, eu vou provocar. Vou pintar uma ensalada. Vocês que vão dizer se querem azul, cor de rosa. Aí eu compro a tinta e a gente vai pintar. Não precisa ser nem tudo verde, agora pode até variar. Porque agora eu resolvi pegar o dinheiro, comprar e provocar o tribunal. Ora, é uma vara da infância, a gente atende crianças, as famílias vêm fazer adoção. Um ambiente que tem que ter uma humanidade, uma alegria, um espaço, né? Mas é tudo bege, é muito ruim isso. Mas, como? Rapaz, esse era uma vontade, viu? Mas eu não quero que o Sica vire Miami, não, porque Miami é inferno. Você vira na rua, tá Romero Brito, viu? Romero Brito em todo lugar. Abrindo para perguntas. Já tem. Eu queria saber qual é o papel, a função do curador. Nós, como eu já disse, nós temos no artigo 9º do Código Civil, nós temos a figura do curador, nomeado pelo juiz, para as pessoas que estão citadas por edital, e precisa nomear um curador, para o devido processo legal continuar com a devida defesa, a amplitude da defesa constitucional. Também para as pessoas que estão presas, né? E aquelas pessoas que não podem manifestar de forma autônoma a sua vontade, pessoas doentes mentais, pessoas que têm problemas de consciência da sua realidade. Não há essa previsão legal para as mães que querem entregar suas crianças, não há. Mas aí, por cautela nossa, nós resolvemos nomear um curador. E o curador é como se fosse, não é um advogado, não é um defensor, porque ela não está entrando contra ninguém. Não há contencioso, não há lide, não há pretensão resistida, como a gente diz em direito. Não há uma briga, não há um choque de interesses. É a mãe que chega voluntariamente e quer entregar o filho. É uma jurisdição voluntária. Em direito tem no Código de Processo Civil a previsão de jurisdição voluntária. É um processo, sim. Cabe uma sentença, sim. Se surgir no meio do caminho da jurisdição voluntária algum interesse contrário, aí se estabelece o contraditório, aí alguém é citado, que alguém não concorda com o que a mãe diz, se vier a integrar o processo, né, integrar a lide e formar um polo contrário ao polo ativo da ação, que é a mãe, ela é autônoma, ela é o polo ativo. Mas, como é uma decisão autônoma consentida, e o Estatuto diz que é pelo 166, o Estatuto diz, inclusive, que a adoção consentida, que o resultado que vai dar, não precisa de advogado. Os pedidos na infância e da juventude não precisam de advogado. Vai para a defensoria porque as pessoas não sabem fazer a petição inicial, mas para entrar com o pedido de adoção consentida, a própria parte pode preparar seu pedido em casa, organizar sem advogado. A parte tem capacidade postulatória autônoma. Capacidade postulatória, capacidade de postular, de pedir em juízo. Só quem tem é o advogado. Isso é, inclusive, um quinhão, uma reserva profissional de mercado. Você tem que contratar um advogado para pedir alguma coisa ao juiz. Você não pode pedir diretamente. Mas, na infância, a lei autoriza pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além de ser uma jurisdição voluntária, além de ser um procedimento pelo artigo 153, que é um artigo que inova, né, na criação de medidas, nós temos aí a presença do curador, que está ali para dar uma garantia processual, para que o devido processo legal seja devido,
processual e legal. Antes da... A doutora está falando aqui, pode ser um defensor? Claro que pode. Se tiver defensor, lá nós não temos. Nossa grande deficiência em Recife é não ter defensor. Tem dia que só tem uma, e está funcionando 10 salas de audiência, ela sozinha, correndo de um lado para o outro, não tem defensor. Então, para não depender do defensor, a gente criou, dentro do núcleo, a figura do curador, que vai, inclusive, dar uma atenção especializada e se especializar no assunto para atender essa mãe. Se for deixar nas mãos da defensoria, a gente considera que seria desastroso, porque eles não têm profissionais em número suficiente. Mas o ideal é a defensoria, não tem a menor dúvida. Seria o ideal a defensoria, mas a gente ganha com o curador presente no núcleo. A formação dele é de direito e ele está conosco no núcleo. E aí eu queria aproveitar a pergunta para trazer uma coisa que é muito rica para a gente e que ajuda muito a gente enquanto equipe. A gente atende em dupla, mas a gente também discute todos os nossos casos, todos com toda a equipe. Discute tanto para procedimentos, mas discute também para que a gente dilua, porque é muito pesado ouvir cada caso. Então, a gente, inclusive com a presença do curador. Então, é muito rico e a gente tem se enriquecido muito. A gente vê nele o crescimento, né, e vê na gente o crescimento em relação ao direito. É muito rico, porque ele não só vai para a audiência e atende a mulher, ele está conosco no nosso dia a dia. Então, ele participa, ele trabalha na sala. Os dois foram cedidos. Os 2 curadores que nós temos são pessoas formadas em Direito, que têm a OAB, e que eles estavam à disposição, vêm de outra instituição, à disposição do tribunal, e trabalham conosco. Então, não são profissionais que são formados em Direito, analistas judiciários ou técnicos judiciários. Poderiam ser, mas não são. Podem ser. O curador pode ser nomeado, uma pessoa do tribunal para trabalhar na figura, assumir a função de curador, um técnico judiciário ou um analista. Eles são pessoas cedidas. Né? Pode ser também a defensoria, porque a lei, a rigor, o Código de Processo Civil, quando manda nomear um curador, esse curador, onde não tiver bacharel, pode ser qualquer pessoa. Uma professora, um médico, de preferência de nível superior. Qualquer pessoa pode ser curador, na ausência de pessoas devidamente habilitadas na ciência jurídica. Qualquer pessoa pode assumir a função de curadoria. A curadoria é alguém que exerce a sua capacidade mental plena e é capaz de, em defesa daquela que não tem, que aparentemente está vulnerável, fazer a sua defesa. Ou seja, se colocar no lugar de curador, curar a deficiência enquanto tem, a vulnerabilidade, estar junto. Ele é um protetor. É assim que funciona. Bom, eu sou Isabela, psicóloga da primeira vara aqui de Vitória, né, da infância. Queria dizer assim, que foi muito bom ouvir tudo isso que a gente ouviu hoje à tarde. E também foi muito bom ouvir de vocês falarem da equipe, de com quais demandas vocês trabalham, né, da quantidade de pessoas para trabalhar com cada demanda, porque a gente fica numa sede de querer implantar um monte de coisa e a gente também tem que trabalhar diante da nossa realidade, né, o que a gente tem pernas efetivamente para implantar. E dentro disso, assim, uma questão que está no estatuto, que, né, eu estou trazendo para ver como é que vocês lidam com isso, é porque o estatuto prevê a possibilidade de acompanhamento psicológico para essas gestantes ou mães no Sistema Único de Saúde, né, para essas que manifestam o desejo de entregar a criança. E pelo que eu ouvi, me parece que o atendimento de vocês, assim, é lógico, um acolhimento, né, uma escuta dessa demanda, mas é um atendimento mais voltado para a intervenção jurídica, né, para a orientação das questões jurídicas. Não é no judiciário que ela vai ter esse suporte psicológico que às vezes ela precisa para elaborar essas questões. E aí, como é que fica isso? Vocês realmente, o encaminhamento para a saúde diz respeito só às questões, né, de pré-natal, ou vocês conseguem fazer o encaminhamento para esse acompanhamento psicológico e a intervenção? Posso fazer outra? Tem mais uma e mais um comentário, que aí já resolve. A outra, assim, é que a gente percebe que quando a genitora, geralmente, né, hoje, com esse atendimento que a gente tem feito, nos procura, tem uma angústia, assim, de resolver isso logo, de acabar logo, né, e quando ela chega no judiciário e vê que ela vai ter que passar por um atendimento, 2 atendimentos, uma audiência, outra audiência, assim, se isso vocês não percebem que, né,
em algumas talvez não, talvez isso seja um conforto, um acolhimento, mas talvez para algumas desestimule e falar, não, é mais fácil entregar para um terceiro ali do que ter que passar por isso tudo e me implicar dessa forma num processo que é tão doloroso. Né? E principalmente quando vocês, né, comunicam que é um direito da criança, a paternidade, a permanecer em família extensa. Quer dizer, muitas vezes ela já vem com esse desejo de não falar com ninguém, escondeu de todo mundo. Além de eu ter que passar por isso tudo, eu ainda vou correr o risco da minha família ficar sabendo, do genitor ficar sabendo. Como é que vocês percebem isso, né, na adesão dessas mulheres? Porque talvez, né, isso poderia afugentar as mulheres dessa procura pelo judiciário. Talvez pensar no caminho mais fácil é entregar para um terceiro ali, que eu não tenho que passar por nada disso. Né? E o outro, na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário de assim, como é que a gente está tão imbuído dos nossos valores, né, que nos espanta quando uma mulher de escolaridade, nível de escolaridade mais alto, ou com uma profissão, ou com uma, né, procura para declarar. E, na verdade, a gente está falando de um direito que é de qualquer mulher, de qualquer mãe que opta por entregar, que deseja entregar a criança. Então, assim, a gente também parte um pouco desses valores que estão impregnados socialmente, que quem entrega é a pobre, a que não tem condição, a que não tem escolaridade, quando, na verdade, não. A gente tem que estar aberta a todas, né, sem espanto, talvez. Isabela, assim, a gente esqueceu de fazer esse comentário, né, desse encaminhamento psicológico, então sua pergunta veio, né, a calhar. Na época que o programa estava sendo montado, nós tínhamos 4 psicólogas no núcleo. E isso foi uma discussão, porque a gente sabe do sofrimento psíquico e a gente queria garantir o que estava lá no estatuto, de que essa mulher pudesse fazer esse acompanhamento psicológico. E a gente, quando foi fazer esse acordo com a rede, conversando com o secretário de saúde, com as gerentes, com as diretoras de distrito, e elas diziam, não, ela vai para a rede. Na rede tem psicólogo, tem ambulatório de psicologia. Eu faço parte da rede de saúde do Estado, e eu sei que para você conseguir um atendimento no ambulatório de psicologia, você vai passar 6 meses. Você sai de uma depressão, entre outros, e não consegue o atendimento. E eu dizia para a doutora, isso não vai dar certo, não. Só se a gente amarrar, de ter uma prioridade, alguma coisa assim. E aí a gente, como levava para a discussão, as assistentes sociais, os curadores, vocês estão viajando demais. E as outras mulheres que estão lá fora, elas também não têm prioridade, não. Então, vai amarrar isso para as que chegam aqui e as que não chegam, né? Aí a gente voltava para uma discussão. Então, o que é que a gente tirou hoje como desafio nosso? Que saiu também no dia 9, né, e que foi fechado um acordo, porque tinham algumas psicólogas na discussão do realinhamento do programa, que são coordenadoras de clínicas psicológicas de faculdades do Recife de psicologia. A gente vai fazer um convite, né, essa semana a gente já listou todas as faculdades que têm curso de psicologia. Vamos fazer um convite a essas coordenadoras das clínicas de psicologia para firmar um convênio, né? Existe já um convênio com a Vara, com a Universidade Católica de Pernambuco, para os pretendentes à adoção, que são encaminhados para um grupo que se chama Sofia, né? Lá. Serviço de Orientação à Filiação Adotiva. Então, da Universidade Católica lá de Pernambuco. Então, a gente dá clínica psicológica, né? Então, a gente deu aquela luz. Vamos, então, atrás das universidades, das faculdades que existem. Vamos tentar fechar as 2 psicólogas que tinha uma da faculdade Estácio de Sá e uma da Universidade da Uninassal, que é a Universidade Maurício de Nassau, que já se comprometeram, né, de que não, a gente recebe, e já foi listado, tem 10 faculdades de psicologia em Recife, para que a gente possa fechar um convênio, e a gente não vai sufocar nenhuma, e vai encaminhar essas mulheres para essa assistência psicológica, e cumprir a lei, e ser, assim, realmente atender a demanda dessa genitora, né, dessa mulher. Em relação à segunda questão, o senhor quer falar? Lembrei. Veja, nós não tivemos ainda nenhum caso que a gente estendeu mais um pouquinho
desistência dessa mulher. Essa mulher sumiu, porque a gente estendeu os atendimentos. Muitas vezes os atendimentos são estendidos por demanda da própria mulher. Né? Acho que quase todos. Né? Ela traz elementos no discurso dela que não dá para a gente ali fechar um relatório e encaminhar ela para uma audiência. A gente vai costurando esses acordos com elas. Né? A gente tem aquela que é o clássico, tem o primeiro atendimento quando está gestante, 8 meses. Aí na outra semana a gente já recebe a notícia que ela teve o bebê está na maternidade. Aí ela já vem para um outro atendimento e vai para uma segunda audiência. Vai para a segunda. E aí fechou. E tem aqueles casos que a mulher vai fazer uma cirurgia, desistiu, apareceu uma avó que quer a criança, e demanda algumas escutas, e isso vai sendo costurado com ela, e a gente vai trabalhando essa angústia dela e a angústia da equipe também, porque isso quanto mais a gente ficar com aquele caso, mais vai mexendo nos nossos sentimentos também, nos nossos limites. E o curador, ele é perfeito. Ele chega e faz, vocês estão viajando demais nessa história, tá bom, dá um ponto final. Porque ele não é da área de psicologia, não era da área da ciência social, e ele consegue fazer uma leitura linear, às vezes, que a gente não consegue. A gente fica numa leitura circular, numa subjetividade, e ele chega aí quando ele diz uma coisa dessa, a gente... E aí consegue, assim, e destrava o que estava entravado, e consegue, que estava no entrave, e consegue dar um ponto final. Mas é sempre assim, o diálogo com ela, está costurando, não está, assim, deixa tudo bem às claras. Ela vai decidindo. Vai chamar, sua mãe vai ser chamada. Você concorda? É ela que faz o convite. Né? É muito raro a gente mandar um documento oficial chamando o genitor. Eles vêm porque ela faz a intermediação, aí eles entram em contato com a gente, e a gente diz, pode vir em tal horário, e a gente atende. Às vezes é ela própria que traz o genitor, traz a mãe. É muito comum a gente ter essa resposta por ela, porque é o tempo dela, a hora que ela quer contar. Não é o oficial de justiça que vai bater na hora indevida, não é o oficial de justiça, é ela. E ela, quando ela diz que concorda que ele venha, ela faz o momento e faz a dinâmica para a notícia chegar até ele, a hora dela contar, de chamar, dizer que tem que vir. E eles comparecem. Então, acho que o que faz a mãe ficar no serviço, mesmo diante, ter que vir mais de uma vez, ter que contar, ter que se expor, né? O que faz ficar é porque ela consegue, no primeiro atendimento, perceber que o espaço ali pertence a ela. É isso que os profissionais fazem. É dar a essa mãe o conhecimento de que aquele espaço, ela é quem está no comando, no sentido de dizer o tempo dela. Porque o tempo da criança é quando ele nasce, como a Ana Cláudia disse. Mas agora a criança não nasceu. Está no ventre da mãe, está protegido pela lei, desde a concepção, mas só é sujeito de direitos com o nascimento com vida. Então ainda é só o tempo dela. Então nesse espaço a gente deixa que ela exerça essa autonomia. Ora, se eu chego no espaço onde eu sei que eu tenho autonomia, aquele espaço é ótimo, eu vou voltar, eu quero esse espaço para mim. Eu não vou fugir desse espaço, eu não vou resistir a esse espaço, porque eu não tenho espaço em lugar nenhum, eu já venho com sofrimento, com uma tragédia, né, como disse o desembargador, eu já venho procurando ser ouvida, eu quero uma escuta, eu quero uma atenção e um espaço físico. Eu encontro o lugar, a escuta e uma autonomia que eu posso exercer. Inclusive posso me arrepender, posso dizer que não quero mais, posso voltar atrás. Então, quando tudo isso é informado a ela, como diz a Ana Cláudia, chega assim, com o ombro lá em cima e respira e relaxa. Que lugar bom para eu ficar. Encontrei o meu eros, né, o meu espaço. Então, Ana Cláudia parece que quer complementar ali, né, Ana? Já aconteceu de a mulher faltar à audiência. Então, podia ser um caso assim, a gente pensar que era isso. O motivo, não tinha passagem. Mas ela mesma entrar em contato e dizer, não fui hoje porque não tinha passagem, mas tal dia eu já pensei, vou para tal lugar e vou conseguir, e vou. E já aconteceu isso, né? Já aconteceu também de elas ficarem de retornar com uma ligação e não retornarem e dizer, é que meu bônus tinha acabado, chegou hoje, por isso que eu estou ligando hoje. Então, mesmo nas limitações, na nossa experiência tem acontecido assim. Elas, quando não vão, geralmente é uma limitação, mas elas mesmas resolvem e vão. Não somos nós que... Venha que a gente dá a passagem. Eu lembrei de um caso que... acho que foi um dos casos mais longos que a gente teve. Não sei se o senhor lembra. Uma senhora lá deu à luz no IMIP e lá deixou a criança, o IMIP encaminhou para o juizado e quando chegou lá
estava exatamente, só chega esses casos assim, daqui a 3 dias a gente entra em recesso judicial. Aí ela chega e diz, não, veja, eu sou casada e me separei um período, inclusive, mandei derrubar a minha casa, porque o meu marido não queria sair dentro de casa, eu peguei, quando ele saiu para trabalhar, eu mandei derrubar e fui morar na casa da minha irmã. Nesse período, passei 2 meses, 3 meses afastada dele, eu encontrei um ex-namorado meu, que também já tinha sido casado, tinha neto, tará, e que estava separado da mulher, e a gente se envolveu novamente. Meu marido, ela era muito bonita, sabe assim, uma mulher linda, ela chamava a atenção quando entrava lá na vara. Era uma mistura de índio com negro. Aí ela disse, olha, meu marido tinha muito ciúme de mim. E aí, esses 3 meses ele ficou ligando, eu resolvi voltar para ele, ceder, né? E quando eu voltei para ele, minha menstruação não veio, fui fazer o exame e estava grávida. E aí ela tinha certeza que era do outro, né? Porque aí ela já estava grávida de 3 meses, período que ela estava afastada do marido. Aí ela ligou para dizer ao pai, né, o genitor, que estava grávida. Aí ele, quando ela atende, ele diz, não liga mais para mim não, porque eu fiz as pazes com a minha mulher me aceitou de volta, e aí está uma alegria sogra e eu neto. Aí ela disse, eu não tive coragem de contar a ele que eu estava grávida. E a gente disse, sim, eu, seu marido, né? Ela disse, não, eu disse a ele o seguinte, olha, eu estou grávida, não me pergunte de quem, não é da sua conta, porque eu não estava com você, eu não lhe traí. Nós estávamos separados, você estava com outra pessoa, eu estava com outra pessoa. Eu vou resolver essa situação. E aí ela trabalhava, né? Ela tomava, assim, ela não era empregada doméstica, mas era tipo uma governanta, né? Era um casal de português que iam passar um período em Portugal, voltava para Recife. Quando ela sentiu, ela só contou para uma sobrinha isso. Ela passava muito tempo fora, tinha um filho já que estava sendo com uma avó paterna, e aí ela, quando deu à luz, né? Ninguém sabia, chegou lá para a gente, disse, quando eu cheguei, disse a ele o seguinte, disse para ele e minha sobrinha que o bebê morreu. Morreu e eu deixei o corpo na maternidade, não quis nem enterrar, porque era prematuro, nasceu muito pequeno, e achei melhor deixar lá. Estava eu e outra, era uma assistente social homem, né? Não era a Ana Cláudia. Aí eu disse, esse bebê não morreu, né? A senhora veio aqui entregar o bebê para adoção. A gente não pode trabalhar com a ideia de que esse bebê morreu, esse bebê está na maternidade. E aí ela tomou aquele choque inicial, né? Claro. Não me lembro bem se eu falei dessa forma, né? Mas assim, o que foi passado para ela era a informação, que o bebê não estava morto. E aí, durante o atendimento, ela foi falando, e ela própria foi trazendo, né, algumas soluções. E se eu contar para o meu marido? E se eu for agora e contar para ele, para o genitor, né? Eu vou acabar com o casamento dele, a mulher dele não vai aceitar isso. Ela ligou para mim, e eu já estava com 6 meses, para se certificar de que eu não tinha mais nada com o marido dela, porque achou meu telefone no celular dele. Tá? Bom, resumindo a história, a gente teve um recesso, a criança foi acolhida, 10 dias de recesso, a gente retoma o caso depois, e aí, quando a criança teve alta, a gente orientou a equipe, né, que a criança ia ser acolhida da maternidade. Ela volta para um atendimento. Quando ela já volta com o marido, sabendo da história toda, né? O genitor foi chamado, né? Ela tinha uma cirurgia para fazer, que ela estava tendo um problema de saúde, que estava tendo encurtamento ósseo em uma das pernas, e ela ia precisar ficar 3 meses acamada. Como é que ela ia cuidar de uma criança se ela ia ficar 3 meses acamada? Né? A promotora trouxe ideias mirabolantes em relação a isso. Resumindo, o genitor registrou, passou a guarda para ela ficou responsável junto com o marido, o genitor passou a dar uma pensão à criança, e aí o tempo era deles, para ele contar para a mulher dele tudo isso, né? Porque a gente orientou, a gente não podia fazer essa invasão de privacidade, chegar lá e contar, seu marido lhe traiu, foi orientado de que isso teria, porque como é que ele ia ter um filho, que ele ia levar para a convivência dele, se a mulher dele não sabia que ele tinha um filho. De que isso tinha que ser revelado, né? Não podia ter esse segredo. A criança ficou 3 meses na casa de acolhida para poder ela se recuperar da cirurgia, e depois ela levou a criança para o convívio dela. Eu lembrei desse caso, que eles são de Olinda, né? E o rapaz que pariu em Recife, era de Olinda, e o rapaz que teve relacionamento com ela era dono de uma barraca de coco, né?
Eu lembrei do caso porque era muito pitoresco, ela era muito bonita realmente, e ela circulava com a história com muita tranquilidade. Ela recontava assim, tanto em audiência quanto lá no núcleo, e a gente às vezes achava que da nossa parte a gente podia estar avançando muito, mas ela revelava com autonomia isso. Então assim, acho que quando a mãe já vem, como a lei diz, entrega voluntária, tem que procurar por livre e espontânea vontade, ali está a essência da natureza de todo o processo. É a livre e espontânea vontade, ninguém leva, ela não vem obrigada, ela é autora da ação. Então é parte de um desejo dela. Então não é a gente que dirige, que direciona, você tem que vir, você tem que contar, você tem que vir para a segunda audiência. Não, é ela que quer, é um desejo dela, é uma solução para a vida dela. Nós somos um serviço. Nós somos um serviço, está disponível. Ela usa se ela quiser. Ninguém vai fiscalizar, ninguém vai forçar. Então a gente não tem esse dilema de achar que ela vai, que está invadindo, que é 2 audiências, que ela quer esconder e vai ter que contar, e agora isso está me incomodando. Não existe esse dilema. Ela conta se ela quiser, ela vem se ela quiser, é a vontade dela. Nós estamos lá esperando, prontos, habilitados para atender. Se não for ela, será outra. Mas assim, ela está com a sua autonomia preservada. Torélio, boa tarde. Anas, né? Meu nome é Eduardo, eu trabalho na primeira vara da Infância e Juventude da Serra, que é um município aqui da região metropolitana. Um município com alto índice de violência, talvez hoje o primeiro ou segundo, né? Júlia, me ajuda, que é boa na estatística. Tua função lá, qual é? Eu sou assistente social. Certo. Né? São 2 varas, uma vara civil e uma criminal, e eu atuo na vara civil. Uma população de cerca de 400 mil habitantes, né? E a gente, hoje, na vara civil, a gente trabalha em 5 profissionais, 3 assistentes sociais e 2 psicólogas. Eu queria fazer um link com o que o senhor falou pela manhã, da questão do adoecimento, né, dos juízes, em razão da atividade mesmo e do que é exigido em termos do tribunal. E aí eu vejo que a realidade, eu acho que é nacional, né, pela fala do senhor e pelo que a gente vê da realidade aqui no Estado também. E eu queria compartilhar dizendo que esse adoecimento é nosso também, né? É de assistentes sociais, de psicólogos, a gente não tem pedagogos aqui no quadro, né? Mas hoje a gente vivencia isso o tempo todo, né? Fazendo link também com a fala da Isabela, a gente desenvolve trabalhos que a gente busca ir além do que é exigido, do que a gente chama de feijão com arroz, daquela questão do processo, a gente busca ir além. No caso lá, a gente tem um projeto de depoimento especial, né, também. Mas fica difícil. E hoje, assim, na verdade, o que a gente entende é que precisa de haver um olhar um pouco mais sensível, né, um pouco mais acolhedor por parte do tribunal, né, não só daqui do Espírito Santo, como de outros, para esses profissionais. Porque a gente acaba atuando num papel de cuidador, né, de acolher, de cuidar, e ninguém cuida da gente, né? Ao contrário, a gente é muito cobrado o tempo todo por parte do tribunal, né? E a gente, às vezes, é penalizado em razão da grande demanda de trabalho e do precário número de profissionais. Só isso mesmo que eu queria falar. Olha, só isso, né? Nós precisamos de um... Muito bem. A gente vira mais um número, como a doutora Ginete está dizendo. Na realidade, a gente precisa de um programa servidor legal, né? Um espaço onde a gente possa também ser acolhido, onde falar. Essa realidade a gente já sente no judiciário e já tem uma preocupação da gestão de pessoas. Na última gestão, o diretor de gestão de pessoas foi um diretor que totalmente fora dessa linha de pensamento que eu tenho. Ele é um administrador e era uma psicóloga e uma pedagoga que fazia a gestão de pessoas, e o presidente que assumiu na gestão anterior retirou todos os psicólogos, todas as assistentes sociais, porque esse gestor disse, não, gestão de pessoas não precisa de psicólogo e de assistente social. Eliminou tudo que a gente estuda na faculdade de psicologia organizacional. Não existe. Então, disse, não precisa, psicólogo tem que estar na vara, na sua função aqui é desvio de... Ele disse a mim, aqui, psicólogo aqui na gestão de pessoas é desvio de função. Vou tirar todos. No início da gestão, o presidente colocou ele lá com poder. Eu fechei a boca, tchau, boa sorte, fui embora. Esperei 2 anos passar, agora a turma voltou à tona, assumiu a mesma turma, que é uma psicóloga, Maria Rita, está os assistentes sociais de volta, voltou à gestão de pessoas antigas. É uma questão de gestão do próprio tribunal. E agora nós estamos retomando algumas questões. Eu estive lá conversando
tratando dessa questão da saúde profissional dos servidores. No programa de gestão de magistrados, eu vou incluir na escola gestão de servidores também, porque lá tem curso de aperfeiçoamento para magistrados e para servidores, e eu também estou fazendo a gestão desse programa. Hoje, no tribunal, a gente tem um programa chamado Saúde Legal, né? É um programa onde a gente tem alguns elementos de auxílio, por exemplo, a ginástica laboral. Então, a minha secretaria, não sei a sala de vocês. Então, fale como é, porque vocês é quem são beneficiados. Como é que a ginástica laboral chega lá, na sala de vocês? Eles vão lá antes, perguntam quem tem interesse e perguntam o horário que é melhor para a gente. E aí a gente diz o interesse, quem tem fisioterapeuta. E aí, nos dias que foi agendado com a gente, eles vão até o nosso setor e faz, não chega a ser mais que 10 minutos de exercícios, mas nos orientam para que a gente faça durante os outros dias. Mas em 2 dias ele vai e tem a plaquinha na porta, não é para ninguém interromper, e é para a gente ter aquele momento. Quem quer, quem não quer, né, eles não vão. Essa é uma das atividades do programa Saúde do servidor. Tem outras atividades em conjunto, torneios de futebol, corridas, eventos. Tem um bloco carnaval. Né? A gente só dá no caneco, como é que é? Toma no caneco. A gente só toma no caneco. A gente só é o dono do bloco. A gente só toma no caneco. São os servidores. Então, no carnaval, já é o 4º, 5º ano agora. É um bloco dos servidores. E tem um bloco dos juízes, que eu sou diretor do bloco de carnaval, que é um bloco que não tem nada a ver com o programa de saúde, mas tem a ver com a saúde mental. O carnaval é muito bom para isso. E esse bloco nosso existe há 10 anos, que já que está dentro, deixa. É o nome do bloco dos juízes. Aí tem os promotores. São atividades carnavalescas da nossa cultura, do Recife, e os blocos todos têm nomes pitorescos, com essa pitadazinha de humor, de brincadeira. E esse programa, ele tem inclusive um trabalho voltado para a reciclagem. Ele está envolvido com um programa da gestão de pessoas que tenta cuidar do servidor. Não é o ideal ainda, mas toda vez que eu solicito algo à gestão de pessoas, eles me atendem. Pelo menos antes da gestão anterior, e agora vai voltar a atender. Por exemplo, eu fiz um encontro de final de ano, contratei uma equipe, uma clínica de psicologia que trabalha com biodança, com bioenergética. É uma psicologia que não é aquela clássica da psicoterapia freudiana, né? Ela utiliza mais uma linha voltada para Lowen, para a bioenergética. É o tipo de trabalho. Trabalha com empresa e tudo. E aí o tribunal pagou para que eu levasse toda a minha equipe numa sexta-feira, fechou a vara, deixou só uma pessoa no plantão, levou toda a equipe para passar um dia inteiro lá, teve o café, o almoço, o lanche, fazendo sensibilização, discutindo os debates, humanizando aquelas relações. O tribunal pagou. Isso é saúde do servidor. Então, são atividades assim que podem ser células, mas elas acontecem. Basta que o gestor peça lá, eu pedi, vou pedir agora esse ano, vou tentar fazer, e o tribunal paga aquele valor, que na época foi R$20.000, que o tribunal pagou, para um dia de encontro, e os servidores foram lá, é aquela história que a gente já conhece, tira a sandália a todo mundo, e faz alguns jogos, algumas sensibilizações, algumas dinâmicas de grupo. Todo mundo voltou feliz, parecia que tinha passado pelo Nirvana, né? É uma coisa tão simples, né? É um valor tão pequeno para o tribunal e um resultado tão grande. Então a gente não tem ainda um programa organizado, não existe não isso lá. Mas tem a preocupação, existem essas células. E eu concordo com você, o adoecimento é geral, é um adoecimento institucional. O David Zimmerman fala sobre esse aspecto, aquele livro que eu mostrei. Ele diz que há o adoecimento profissional e há o adoecimento institucional. Então, ele fala da psicose institucional, né? Quando a instituição está doente. Você chega, faz concurso, entra todo animadinho, né? Quando entra na instituição, que conhece seu chefe, conhece a realidade, aí começa. Não dá um ano que você está doido para tirar férias, você já está enfesado, já está adoecido, porque a instituição adoece você. Que ela como um todo é doente, o sistema dela às vezes não é democrático, o funcionamento das pessoas, a reprodução da chefia, da violência, do autoritarismo, são diversos modelos reproduzidos dentro que as pessoas não se percebem disso. E a gente tem essa preocupação, mas a gente não consegue avançar muito não. Né? Somos adoecidos sim, e os servidores estão também adoecidos e oprimidos. Né? Não só adoecidos, além da opressão da relação vertical que a instituição do Poder Judiciário tem no Brasil como um todo, e no mundo o judiciário não é um judiciário democrático, é uma característica da instituição, das instituições no mundo todo.
Eu sou Rosemira, assistente social da primeira vara de Vitória. Quero parabenizar a equipe, principalmente pelo reconhecimento da importância, né, de uma equipe interprofissional num número mais elevado que a gente tem aqui no Espírito Santo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a adoção consentida. A adoção consentida, gente, ela é um problema que vai merecer mais um dia de debate. Realmente é muito, muito complicada, porque com a Lei 12.010, que trouxe esses limites, a interpretação foi variada no Brasil. Cada cidade está fazendo um jeito, o juiz entende de uma forma, e merece um debate nacional sobre isso. Claro que nós não temos um país de tamanha diversidade, com as culturas diversas das suas mais de 5.000 municípios no Brasil, são localidades diversas, quilombolas, indígenas, características de influências portuguesas, espanholas, enfim, uma cidade grande, cidade pequena. Mas a gente tem, na consentida, uma característica que precisa estar presente nas interpretações, que é feita da lei. A primeira é que, se há o consentimento, eu preciso conhecer para eu poder consentir. Eu não tenho um filho, eu vou consentir que uma pessoa que eu não sei quem é, adote. Eu não estou consentindo, eu estou cometendo um crime, eu estou abandonando a criança e entregando a própria sorte. Agora, consentir é eu faço o consentimento para João, para Ana Cláudia, para Marlúcia, para Inês, para Janete. Então, eu faço consentimento porque eu sei para onde a criança está indo. Eu acho que a regra básica da adoção consentida é a mãe saber para quem está entregando, inclusive saber o endereço de onde essa pessoa mora. Essa é uma regrinha mínima. Claro que toda a história, como aconteceu, porque aconteceu, como foi entregue, se recebeu dinheiro, se não recebeu dinheiro, cadê o pai, cadê a família, os porquês, os motivos, tudo isso está dentro do processo e o relatório psicossocial vai abordar essas questões nas entrevistas. Vai ouvir todos os envolvidos, tanto a parte da autora, que entrou com a adoção, quanto a parte da família biológica, para esclarecer as verdadeiras razões e se os motivos são legítimos da adoção e se traz reais vantagens para a criança, que é o que diz a lei. Isso tem que estar muito claro no relatório e na decisão. E a característica que eu vejo, eu repito, na adoção consentida é essa. Eu só posso fazer o consentimento se eu tiver conhecimento sobre a família. Então, quando eu não sei quem é a família, não vi nunca, a mãe traz de cabeça baixa, não sabe nem o nome da autora, mas eu dou o consentimento. Isso não é consentimento, ela está sobre opressão, ela está sobre ou compra, ou interesse, ela está dentro de uma situação, não é consentimento. O consentimento tem que ser livre, com conhecimento da causa, saber por que está consentindo, ela tem que estar bem. A mãe oprimida, a mãe do interior, que é arrancada para trazer para uma audiência, chega constrangida, numa situação de vexame, humilhada, que não sabe para quem está entregando, essa adoção está errada. Claro que quando já está formado o vínculo, o juiz vai estar no encruzilhada, vai ter que decidir e a equipe dizer alguma coisa. Tem um vínculo, a criança está bem, porque a família que usa a adoção brasileira ou que entende de pegar uma criança fora do cadastro, e dizendo que é consentida, quando na realidade é uma adoção, né, fora do cadastro, para burlar o cadastro, essa família está com boa vontade, tem amor para dar, tem um projeto de adoção, e é isso que a gente vai investigar no Instituto Psicossocial. Se realmente os motivos são legítimos, se essa criança está bem acolhida, para ver o interesse da criança. E nessa hora, entre a questão procedimental, os interesses processuais e a forma que não foi cumprida, e o interesse da criança que está bem, é óbvio que prevalece o interesse da criança. E o juiz tem que fazer esse julgamento. Depois do juiz também está bem informado sobre isso. Não é ir chegando e ele, não, a criança está bem, já tem mais de 6 meses, um ano, tome... Não, tem que investigar, tem que fazer esse estudo. Senão o juiz vai estar colaborando para uma porta que deve diminuir, porque culturalmente ela é larga. Nós ainda temos, eu acho que 70% ou mais de adoções fora do cadastro e só 30% dentro do cadastro. A gente precisa virar, fazer essa mudança, esse salto. 30% da adoção fora do cadastro, a consentida, e 70% dentro do cadastro. Aí eu diria que a gente está caminhando. Nós não chegamos a isso ainda. Alguns estados já fizeram isso. É dentro do cadastro. Através do SIGA, hoje a gente consegue enxergar que o número, né, Elerson, cadê o Hélio? Estou falando, nós hoje temos o triplo de adoções no cadastro, e é 1/3 das adoções. Mas isso é um trabalho de todo dia. Pois é, nós não temos esse número. A nossa cultura lá do Nordeste ainda é a cultura da mãe
ser procurada por uma família que tem condição do filho e receber essa criança e fazer uma articulação através de interesses, de maternidades no interior, de médicos, de enfermeira, de alguém que ouviu dizer, ouviu falar, que queria, que não queria, e quando vê, fica, e a defensoria corrobora com isso. Eu já sei de casos que procura a defensoria diz, não, espere mais 6 meses, um ano, deixa para vir daqui a um ano. Se for agora, o juiz toma a criança. Quando é um bebê, mesmo quando é um bebê, o senhor dá adoção, faz adoção consentida? Mesmo quando é um bebê, a pessoa não está habilitada, não está no cadastro? Quando é, eu não estou falando desse caso, estou falando da adoção consentida, que ainda não tem vínculo. O senhor faz isso? Quando é um bebê, a gente toma esse bebê, já aconteceu em Recife. De a criança ser tomada e ser colocada no acolhimento e no cadastro, porque não era consentida com essas características que eu falei. Como eles já sabem que a gente vai tomar, eles não vêm. E aí qual é a regra? A regra é a guarda. A regra é a guarda, porque o estatuto autoriza a guarda. Aí não é adoção não, é uma guarda. Aí consegue trazer a mãe, é uma guarda. Aí vai ter que justificar os motivos da guarda. Aí ao receber a guarda de uma criança de 6 meses e 8 meses, ele fica esperando, quando chega 3 anos de idade, aí está dentro da hipótese legal. Aí entra com a adoção. Sim, quem deu a guarda também foi o juiz. Lá em Recife tem uma característica isso. Guarda de criança está na primeira vara, aqui. A adoção está na segunda vara comigo. Em Recife houve uma criatividade imensa, que eu nem concordo com ela. O tribunal, junto com a coordenadoria atual, entendeu pela lei de organização judiciária, criar um tipo de ação que não existe no Estatuto e não existe no Código de Processo Civil, que é ação para fins de adoção. Guarda para fins de adoção. Não é guarda, só guarda. É guarda para fins de adoção. Ora, se eu estou dizendo que eu quero a guarda porque eu quero adotar, na realidade eu quero a adoção, eu estou burlando. Ela em si constitui uma burla. Ela é uma burla declarada. Então tem acontecido muito da parte chegar na primeira vara, entra com a guarda, que a defensoria orienta. Não entra com a adoção não, que o juiz toma. Entra com a guarda. Quando a parte chega na audiência, a juíza da primeira vara pergunta, a senhora quer adotar essa criança? Aí a juíza pergunta, sim, eu quero. Ah, mas então não é guarda, não é guarda para fim de adoção. Aí manda redistribuir, aí chega para mim. Chega para mim, eu vou analisar. Se for o que eu estou pensando, a criança é tomada. Né, que a gente vê, escuta, eu tenho a tomada. Eu tenho, inclusive, quando chegam essas guardas melindrosas, com essa história, antes do despacho inicial, que eu concedo a guarda, que eu mando para o estudo psicossocial, que eu solicito, inclusive, a emenda na inicial com os documentos faltosos, que eu mando fazer a citação, que já são um despacho com tudo. Inclusive, eu mando citar pessoalmente, vírgula, e ao mesmo tempo, citação por edital, aí digo logo, contestado, certifique-se a ausência de contestação, certificada a ausência de contestação, de logo decreto a revelia e já nomeio o curador fulano de tal. Então eu já deixo tudo condicional num despacho único. O processo só volta para mim para a audiência. Designe-se a audiência, a equipe para fazer o estudo. É um despacho só. Pá! Ele não fica voltando. Foi citado, não foi na citação o pessoal voltou, não encontrou. Aí volta. Aí ante a certidão da Oficial de Justiça, que não encontrou, determina. Não, eu faço de uma vez só. Não perco tempo. Para exatamente a criança não crescer, né? E depois eu ficar preso na questão, já está 1 ano, 2 anos por conta do processo. Então, quando isso acontece, eu tenho que tomar a criança. Não tem acontecido muito, porque eles já sabem disso e esperam. A defensoria diz para a parte, não vem agora não, deixe para vir daqui um certo tempo, porque se vir agora o juiz vai tomar. E aí a gente chegou a tomar umas crianças, a primeira vara tomou e deu confusão. A criança fica no limbo, sem estar com registro, o nome da mãe biológica, sendo criada por outra família, e fica irregular, ferindo o estatuto. Acho que a lei ainda não está muito boa. O estatuto está muito ruim nessa parte. Está deixando interpretações confusas. Está muito assim, criou uma cláusula geladeira. A criança fica congelada até fazer 3 anos de idade para dar uma adoção e ter seus direitos sucessórios, previdenciários, todos garantidos. Se acontecer alguma coisa com essa família, tudo bem, a adoção pós-mortem pode ser dada, porque já tem a manifestação que desejava a filiação. Mas a criança está descoberta. Então, por que não enfrentar o problema de frente mesmo, né? Enfrentar de frente, né? Não existe enfrentar de costa. Mas enfrentar de frente mesmo, ou seja... Janete, gostei da piada, mas não vou reproduzir.
Então não existe essa questão, porque simplesmente a gente tem uma guarda, e se eu digo que é para fim de adoção, ela é uma adoção. Porque lá na frente é só uma cláusula geladeira. E o Estatuto criou um impedimento para o exercício integral, o exercício da proteção integral. Então eu acho que é uma falha da lei, para a gente está difícil trabalhar isso. Então hoje a adoção consentida, acho que a gente precisa de uma revisão legal, para ficar bem clara. Gente, vocês viram que é pano para manga, né? E como o doutor Hélio falou, o conteúdo do curso hoje, que a gente está dando de 8 horas, seria de 20 horas. Né? E a gente tentou correr o máximo, condensar ao máximo, deixar espaço para que vocês pudessem perguntar. E para concluir, a gente queria que fosse com a música, mas a gente não conseguiu colocar no pendrive a música, então a letra dela que seja para a gente e para pensar, né? Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, para cima que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar. Amanhã está toda esperança, por menor que pareça, existe, e é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será que outros esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno.